Interpolações ocorrem em todos os textos, absolutamente todos os textos. Uma das críticas que eu ouço de vez em quando, e eu até assisti a uns 3, 4 vídeos do canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa, que é um amigo meu, inclusive o André já esteve lá batendo um papo com ele há umas semanas aí, alguns argumentos muito interessantes que ele leva por parte dos miticistas. Um deles eu acho que toca nesse ponto que o Jonathan já começou a dar uma atacada aí, que é sobre a credibilidade da Bíblia, esse lance de que passou-se muito tempo até que alguns escritos começaram a aparecer, os documentos originais que a gente tem datam ali do século II, III, nada ali muito perto de Jesus, mas eu acho que o Jonathan já bateu um pouquinho aí nesse ponto também. Eu queria, então, pedir que vocês comentassem sobre as adulterações, que é um outro tipo de argumento. O Jonathan já falou aí da credibilidade da Bíblia, que a gente tem que ter um pouco de calma, né? A Bíblia é um compêndio de livros, então vai haver textos mais confiáveis historicamente do que outros. Você já falou disso aqui noutra live nossa, né, Jonathan? Os próprios evangelhos, o de João, que foi o último a ser escrito, cerca de, se não me falha a memória, 60 anos depois da morte de Jesus, é o que tem menos credibilidade histórica, cerca de 10, 15%, segundo uma estimativa. Qualquer coisa, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, para o pessoal assistir essa live que a gente fez, que você trouxe várias informações bem interessantes sobre isso. Mas e esse argumento de que existem muitas interpolações, muitas adulterações textuais na Bíblia, e até mesmo ali no texto do Joséfo, quando ele menciona sobre o Cristo, haveria ali, então, corrupções detectadas nesse texto dele, que indicariam que talvez ele não tivesse falado de Jesus, até mesmo o lugar onde o dito sobre Jesus apareceu ficou meio esquisito. Vocês já deram uma olhada nesse texto, na discussão a respeito disso, da credibilidade de Joséfo, por exemplo, ou da própria Bíblia enquanto fonte histórica? André, se quiser comentar um pouco sobre isso, eu acho que é um ponto interessante, né, para a gente começar a ver se esses argumentos miticistas se saem bem ou não. Eu acho que nós temos sempre que pensar a literatura dentro da bacia mediterrânea, porque se a gente particulariza, pega o caso, Joséfo parece que a passagem tem uma interpolação, o autor do Apocalipse, nos versos finais, manda pragas para quem acrescentar ou retirar alguma coisa do livro. Então, interpolações, elas estão sujeitas de ocorrer desde as obras homéricas, que são datadas do VIII século, Ilíada, Odisseia, até a última obra escrita por um autor latino ou grego, lá por volta do século IV, V, como um fechamento dessa antiguidade clássica, greco-latina. Então, interpolações ocorrem em todos os textos, absolutamente todos os textos. Segundo aspecto que eu acho que é importante também registrar, se o critério de o manuscrito mais antigo que nós possuímos de Marcos advém do século III, logo o autor não pode ser datado do século I, ou danou-se. Então, quase todos os autores antigos gregos que nós conhecemos não sequer existiram. Imagina os manuscritos da Ilíada e da Odisseia. Então, datação de documento, e aí eu colocaria um aspecto dentro da fala do Jonathan, que eu diria o seguinte: datação não se dá apenas e tão somente pelo crivo de manuscritos. Não é? A datação de um documento do tipo literário se dá pelas referências que são feitas a um determinado autor. Então, por exemplo, Justino é um autor que está escrevendo na primeira metade do século II, numa obra chamada Contra Trífon, ou Diálogo com Trífon. Ele faz referências, por exemplo, ao evangelho que ele menciona ser o evangelho de Pedro. Quando ele cita o evangelho de Pedro, não é? Ele está citando Marcos.
Então, o autor dá provas de que ele, não é, ao citar o tal Evangelho de Pedro, ele está citando Marcos. Então, está lá, as passagens estão lá. Então, isso é prova de que o autor conhecia o Evangelho de Marcos. Quando Lucas e Mateus citam Marcos, eles estão dizendo que eles conhecem o texto. Logo, todos esses dados significam indícios de um texto que circula, de um texto que é anterior. Então, internamente, na própria documentação literária, você já tem as referências da existência de um documento. Celso, não é, quando está citando lá uma série de críticas aos cristãos, ele diz que Jesus foi para o Egito e voltou todo tatuado do Egito, né, para dizer, olha, era um mágico, ele fez o doutorado dele no Egito. O mestrado era na Tessalônica, porque quem queria ser mágico, e o doutorado ia para o Egito. Mas só o fato dele colocar Jesus no Egito já está implícito que o autor conhece Mateus, porque o único dos evangelistas, de vários evangelhos que nós conhecemos, que colocou Jesus no Egito, foi Mateus. Então, Celso está dando provas indiretas de que tinha conhecimento do texto de Mateus. Então, há evidências internas, não são sobrevivências de manuscritos que nos fazem dizer se um autor é mais antigo ou mais recente do que outro. E interpolações, na medida que os manuscritos precisam ser constantemente reescritos, não é? Imaginem, os copistas, muitas vezes, caem no sono, muitas vezes pulam uma linha. Então, isso é geral para toda essa documentação. Não é um caso específico de textos cristãos, porque se a gente particularizar, a gente perde a dimensão do todo, não é? E o todo é que precisa ser lido, e não o particular. É isso. Quer complementar alguma coisa, Jonathan, sobre isso? Sim, daria só... praticamente a fala está Se muito puder, boa, só né? um instantinho, desculpa. Teve gente comentando aqui, não foi consenso, tá, do chat, mas que seu microfone está um pouquinho baixo, se puder aumentar um pouquinho, Opa, se for possível, tá? Se não for, tudo bem. Tem gente te ouvindo, assim, em geral, mas só teve uma outra pessoa falando assim, tá um pouco baixo e tal. Mas tudo bem, mas tá dando para ouvir. Eu aumento um pouquinho ele. Mas dá para ouvir? Sim, tá sim, dando, sim. né? Manda bala. Ali o que daria talvez para fazer só de um complemento, assim, né, que a fala do André Chivtarese já foi muito boa, porque de fato não é uma coisa de gente ter interpolação somente no Novo Testamento. Toda a literatura antiga a gente encontra interpolações, né? Agora, também um detalhe que é interessante ali sobre, por exemplo, Justino Mártir, né, que ele citou bastante, ele cita um dos evangelhos que ele faz mais citações até nas obras dele, no caso, é o Evangelho de Mateus. Enquanto que nos outros, na patrística anterior a Justino Mártir, nós temos mais citações indiretas, né? Mas já dá para identificar que o Evangelho de Mateus já existia ali, porque ele já faz esse tipo de citação daquilo que a gente encontra dentro de Mateus, né? O que eu já vi também, né, de miticista comentando, que eu normalmente vejo em rede social, é que pelo fato de Justino Mártir ter citado Mateus, Justino Mártir seria o autor do Evangelho de Mateus. Esse tipo de coisa ela também é totalmente absurda. O fato de ele ter citado o Evangelho de Mateus com mais precisão não significa que o Evangelho de Mateus foi ele que escreveu. A gente já encontra referências em patrística anterior. Não são referências diretas, exatamente ao que nós encontramos diretamente, alguém citando especificamente, palavra por palavra, do que tem ali. Mas contextos e coisas que a gente encontra, tanto em Clemente quanto em Inácio de Antioquia, que também se encontram ali nos evangelhos. Seria esse o complemento, né? Eu acho que tinha mais uma pergunta também que o outro tinha feito sobre Paulo, não é? Ele perguntou assim, é Paulo ou Paulus? Daria Dando a para comentar entender alguma que... coisa também sobre isso, né? Para a gente não Manda deixar ver. passar. Sobre Paulo, quando a gente fala sobre Paulo, o Paulo histórico só existiu né? Unicamente um único Paulo. Mas quando a gente vai observar aquilo que a gente encontra no Novo Testamento, de fato, a gente poderia identificar perspectivas distintas sobre Paulo, né?
Por exemplo, o Paulo das cartas autênticas, as 7 cartas autênticas, é o Paulo histórico, que mais se aproxima. O Paulo de Atos dos Apóstolos, ele já se distancia desse Paulo histórico. O Paulo de Atos dos Apóstolos, ele já esteve em contato com Gamaliel, fez um monte de outra coisa, que em nenhuma das cartas autênticas nós encontramos. Então, o interessante disso, e também o Paulo dos Atos dos Apóstolos, ele é muito mais conciliador, enquanto que nas cartas autênticas ele faz mais treta com os outros, porque de fato o que existia no cristianismo primitivo do primeiro século, na verdade, eram cristianismos no plural. Nós temos várias vertentes distintas. Então, Paulo entrava ali em conflito com outras vertentes de pensamento cristão que tinha naquela época, enquanto que o escritor de Atos dos Apóstolos tentou fazer ele como algo mais conciliável, assim, né? Então, esse é um tipo de Paulo que a gente poderia talvez considerar, né, no caso do que ele comentou, talvez um segundo Paulo, um Paulo um pouco diferente da história. E também a gente tem o Paulo das cartas deuteropaulinas, que também é um Paulo, sim, talvez quem escreveu foi algum seguidor de Paulo, mas quando Paulo já tinha morrido, né? Então já estava morto, ele não pertence ao próprio apóstolo Paulo. A gente poderia então dizer que tem perspectivas diferentes de Paulo no Novo Testamento, mas que o Paulo histórico é o Paulo das cartas autênticas dele, o que mais nos aproxima de quem foi realmente o apóstolo Paulo verdadeiro na história. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!